Alô, amigas e amigos do programa Espumante Com, e mais uma edição que tem o apoio da Cooperativa Vinícola Garibaldi, produtos premiadíssimos no Brasil e no exterior, e da Civecar Veículos. Realize seu sonho comprando ou trocando seu carro na Civecar Veículos há 30 anos em Garibaldi, proporcionando a todos vocês, as suas famílias, a oportunidade de ter o seu primeiro carro ou trocar seu carro na Civecar Veículos, ali na rua Jacó Eli, em Garibaldi, pertinho da agência dos Correios. Civecar Veículos e Cooperativa Vinícola Garibaldi, nesta noite e mais esta edição do Espumante Com, aqui no Espaço Cultural de Artes ECOA, que tem a direção da professora Paula Ortmann e do professor e advogado Maurício Santana dos Reis, com a companhia do nosso querido jornalista Roberto Nichetti. Hoje esse espaço cultural que inspira cultura, arte, está abençoado, porque nós temos hoje o prazer e a honra de recebermos aqui, já agradecendo, a presença do Frei Aldo Colombo, a qual saúdo com tintim. E obrigado, Frei Aldo, por estar aqui conosco. Bem-vindo sempre. É um prazer estar aqui. Eu vou começar sem perguntas. Normalmente a gente diz que São Francisco morreu no dia 4 de outubro, dia 4. Na realidade ele morreu dia 3 de outubro. Mas por que a data é colocada no dia 4? Porque naquele tempo achavam que na hora de escurecer já começava o dia seguinte. Então o escurecer no dia 3 já é dia 4. Então São Francisco morreu na penumbra no dia 3, mas o pessoal já registrou, faleceu a 4 de outubro de 1226. Já começamos a aprender mais um pouco desse frei maravilhoso dos capuchinhos, os padres capuchinhos, que nos orgulham com a presença deles aqui em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, no Brasil e pelo mundo. E com ele hoje nós vamos tratar sobre vários assuntos que dizem respeito não somente à religiosidade, à fé em Deus, o amor a Jesus Cristo, nós que somos católicos, e todas as religiões que propagam a palavra de Deus merecem nosso respeito, nosso carinho, e também aqui estamos hoje oportunizando com esse programa chegarmos a todos, principalmente Frei Aldo, por isso que nós também o convidamos para vir aqui, agradecemos novamente, no momento também que nós estamos cruzando pelas oscilações climáticas, essas guerras que acontecem, as enchentes que vivemos e que mexem com a nossa cabeça, e as pessoas estão preocupadas com isso. Então eu vou para o intervalo comercial e nós queremos ouvir o padre falando nisso, ele que inclusive apresenta na nossa querida Rádio Garibaldi um programa que é muito ouvidíssimo. Eu sou um deles, o Roberto Nichetti também, o professor Maurício, a Paula Horta, e milhares de ouvintes, que é aquele programa que tem 2 horários, de manhã e de tarde também, né, Frei? Não, eu tenho, às vezes repetem, mas eu tenho, além do programa da Garibaldi, um Face que sai segunda-feira. Ah, sim. De 2 minutos. Ah, também, depois vamos falar sobre isso. O programa Pensando Bem, olha que tema, que título bonito, chamativo que tem. Pensando Bem. E vamos saber dos segredos de como ele se inspira para apresentar esse programa aí. A gente volta depois do intervalo comercial, até já. Há 30 anos, a Civecar Veículos é o seu destino para realizar o sonho de ter um carro novinho. Sob a direção da dedicada família Vettorazzi, a Civecar é mais do que uma concessionária. É um sinônimo de confiança e qualidade. Comprando ou vendendo, estamos aqui para tornar o processo mais fácil para você. Nós oferecemos diversas facilidades para que você possa adquirir seu veículo de forma facilitada. Seu sonho está mais próximo do que você imagina. Civecar Veículos, a nossa história nos fortalece.
Rua Jacob Eli, número 455, Garibaldi. Tá esperando aquele momento especial chegar? E se for agora, deixar o sol bater no rosto, usar o look da balada, chamar aquela pessoa para um date, arriscar na tatuagem, improvisar uma viagem. A gente fica o tempo todo esperando o tempo passar, a hora certa chegar. Daqui a pouco o tempo passa e você nem viu. Então por que deixar para depois? Espumantes Garibaldi. Pode ser agora. Beba com moderação. E voltamos então com o Espumante Com, agora com o nosso convidado hoje, que nos dá um imenso prazer, Frei Aldo Colombo, que está conosco aqui para nos falar dessas coisas todas que envolvem a nossa vida como cristãos, como cidadãos. Ele que é inclusive apresentador do programa Pensando Bem na Rádio Garibaldi, mas esse do Facebook das segundas-feiras, ele faz uma live aí. Mas, Frei, a gente é cheio de curiosidade para conhecer mais ainda os capuchinhos, né? E com essa batida, que eu acho assim uma batida, além de santa, uma batida que parece assim aquele smoking que transmite a palavra de Deus, aquele smoking que os homens usavam, e o senhor com a batida transmitindo a palavra de Deus. Como é bonita essa batida, ela tem me transmite assim uma paz, e não é uma questão assim de impacto, não. Ela nos chama a prestar mais atenção na pessoa que está com essa batida, né? Com a missão que o senhor tem e todos os seus colegas pelo mundo. Giovanni Papini, aquele escritor italiano meio sarcástico, dizia que o castigo dos grandes homens é terem seguidores. Ele falava mais de Jesus Cristo, mas também São Francisco. O hábito lembra o grande santo, né? O castigo dele é ter seguidores bem pequenos, comparando a grandiosidade dele. Na virada do milênio, uma pesquisa do New York Times considerou como o personagem mais importante do segundo milênio. No primeiro, Jesus Cristo, no segundo, Francisco de Assis. E olha que teve gente de grande porte, Dante Alighieri, Beethoven e tantos outros, mas deu Francisco de Assis. Mas é tão bonito, é verdade, São Francisco de Assis. Frei Aldo, fala da sua família. E a emoção chega também. A minha família, para começar, era pobre. Meus pais eram de Farroupilha, casaram e foram morar no Rolante. Rolante, para quem não sabe, fica perto de Santo Antônio da Patrulha. Sim. É a terra do Teixeirinha. Mas eles foram para o interior do interior. E naquele tempo eles cultivavam um piretro. Piretro é uma arvorezinha que dá umas flores, é tóxica, mas não é tóxica para os humanos e animais de grande porte. Aí usavam o piretro para fazer venenos. Então, naquele tempo, tudo que produziam ia sendo adquirido. Mas, num segundo momento, entraram os produtos da Petrobras e companhia, venenos químicos, e o piretro foi embora. O seu Ângelo e a dona Claudina. Aí eles, lá não tinha futuro, voltaram. Mas em vez de voltar para Farroupilha, eles pararam em Novo Hamburgo. Então minha gente atualmente mora em Novo Hamburgo, bairro Santo Afonso. Muitos irmãos? Família grande? É, como naquele tempo, né? Éramos Sim. 9. Oh, que ótimo. E tem um dado assim que eu conto porque aconteceu mesmo. Eu tinha 1 ano e meio e minha mãe morreu. Olha. 9 filhos, e naquele tempo não tinha pré-natal, não tinha nada. E lá do Rolante, do Riozinho, sei lá, aqueles lugares lá, em tempo de chuva, os carros não passavam, nem com corrente, nem com nada. Aí a minha mãe morreu. Aí, como era bastante comum naquele tempo, tinha 9 filhos. A mais velha tinha 16 anos. E o Stratinho aí, eu tinha 1 ano e meio, o outro tinha 2, 3, sei lá.
Aí, então, os 4 mais novos foram terceirizados, digamos assim. Os tios assumiram, não foram adotados, assumiram assim, porque em casa era impraticável. Aí entra minha avó Teresa. Minha avó Teresa, de Farroupilha, ela teve 14 filhos. E 7 homens e 7 mulheres, matematicamente. E ela dizia, eu não me acostumo a uma casa sem criança. Então eu disse, pequeno, eu quero. Acolheu o senhor. Mas o pequeno era doente, brabo, feio. E Não. o pessoal dizia, Dona Teresa, a senhora não vai criar isso aí. Ela criou. O senhor era o nenê da casa, então. 1 ano e meio. O nenê da casa. Mas a mãe morreu de parto, quer dizer, estava chegando outro. Sim. É o sistema daquele tempo. E quando foram buscar lá no Rolante, a viagem foi de trem. Naqueles trens daquele tempo, hoje ainda não são grandes coisas, mas tinha que esperar o ligeiro, depois o expresso, que vinha de tal lugar, e fazer o câmbio. E aí foram praticamente 24 horas de lá até chegar. Farroupilha ou Caxias, sei lá onde é que para. Mas eu me comportei direitinho. Chorei às 24 horas. Querido, que amor. A sua juventude, a sua infância e a sua juventude. Eu costumo dizer que eu não tive juventude, eu passei da meninice para a idade adulta. Os 11 anos, para 12 eu entrei no seminário. E no seminário, naquele tempo, era... Com 19 anos foi isso, né? 12 anos eu entrei. Sim, mas o senhor, com que idade o senhor decidiu seguir a vida religiosa? 12 anos. Com 12 anos? Lá em casa da nona, entrava o Correio Rio Grandense. Eu, quando me alfabetizei, então eu lia tudo, anúncio e tudo. E aí um dia eu vi que tinha um fradezinho a traço, não era fotografia. Eu digo, quero ser como esse, eu quero ir pregar o Evangelho. Mas eu nem sabia o que estava dizendo. Mas a minha família era muito boa, então foram incentivando, e aos 12 anos eu peguei minha malinha e fui para Vila Flores. Esse número aqui, 19 anos, eu fui fazer uma consulta na sua vida, né? O mexerico da Candia foi lá e se pesquisou. Esse 19 anos, então tem alguma coisa errada, ou eu talvez copiei errado, mas Houve enfim. um pequeno engano o 9 é parecido com o 2. Então, talvez eu troquei os óculos hoje, então aquele velho lá me enganou aqui. Certo. Sabe que tem uma coincidência com o senhor comigo, com relação à vida religiosa? Sim. Curiosa também. Com 12 anos eu também. Ele já faleceu, e o senhor deve ter conhecido ele. Meu primo e irmão de Caxias do Sul, Frei Sérgio Rosa. Opa, não só conheci, foi um grande amigo meu, o Sérgio Rosa. Com certeza. O nome religioso era Frei Ponciano. Frei Ponciano. Era um Que baita teve uma companheiro. pequena passagem aqui em Marco Rama, se não me falha a memória. E que ele era, o Sérgio, era irmão leigo. Os irmãos leigos, na ordem capuchinha, não celebram missa, mas serviços externos. E o Sérgio, não sei por que, começou com o irmão leigo. Depois, lá pelas 35, 40 anos, disse, não, eu quero ser padre. Aí ele foi para Salvador, Bahia, onde tinha o bispo Dom Ângelo, que é capuchinho. Ele fez a teologia lá no Salvador e se ordenou lá em Salvador. E voltou, então, foi um barco de cá e lá, Sérgio Rosa. O pai dele, o senhor ali de Caxias do Sul, com a minha tia, tinha vários irmãos também, né? E tem 2 irmãs dele que estão vivas ainda, que vieram de Caxias, agora estão morando aqui, a Marisa Rosa e a Lourdes Rosa. Estão morando em Garibaldi. Estão em Garibaldi aqui. Vou ter que localizá-las. E eu vou lhe dar o endereço e vou falar com elas e levo o senhor lá junto. Professor, elas moram aqui pertinho da agência lotérica aqui da Avenida Independência. Aliás, vou fazer diferente. Vamos lá em casa e elas vêm lá, vamos tomar um café junto à tarde, o senhor vai revê-las aí. Mas o Sérgio Rosa me preparou o Frei Ponciano. Ele vinha, naquela época surgia em Caxias do Sul a televisão, a TV do Bandeirantes na época. Canal 10.
Canal 10 que ficou a cargo, inclusive, dos Capuchinhos de Caxias, né? Se não me falha a memória. A sede A é sede. em Caxias, mas o Canal 10 é Porto Alegre. Tá, mas aqui está em Caxias do Sul. Bom, enfim. É, exatamente. Essa versão sua que é a verdadeira. E o Frei Sérgio vinha seguindo ali em casa, rever meus pais e os outros tios aí. Aliás, eles vinham seguindo aqui, a turma de Caxias do Sul. O meu tio, o pai do Sérgio, o Davi Rosa, o senhor Davi, e a dona Babeli Rosa. Seguidamente vinham lá em casa, passavam o domingo lá com a gente, outros tios aqui, enfim. E eu tinha outro primo meu, Mauro Martini, e o Sérgio passou naquele dia lá no Mauro Martini, depois ele veio lá em casa junto com o Mauro, convidando o Mauro e eu para seguirmos a vida religiosa lá em Caxias do Sul. Minha mãe, falecida também, como meu pai, me falou isso aí e tal. E ele disse, olha, semana, aqui uns 15 dias eu vou voltar ali, eu estou indo a Porto Alegre, que lá eu estou dando a assessoria também lá com o pessoal em Porto Alegre, lá, de repente, tu vai estudar lá comigo e depois tu vai pensando na vida e eu me animei, porque eu já ali gostava de rádio. Eu disse, puxa, tem a TV lá. Pois é, de repente, quem sabe, tu vai seguir. 15 dias depois ele voltou lá em casa, passou na casa do meu primo Mauro Martini e veio com ele ali embaixo. E a minha mãe na porta, meu pai na porta, fizeram uma malinha lá para mim, botaram ao lado. Eu olhei para minha mãe, me abracei da minha mãe, eu não quero ir mais. Olhando a minha mãe assim, chorando, eu não quis mais ir. Desisti de ser religioso. Que idade o senhor tinha? 12. 12. O Frei Sérgio Rosa, essa passagem ele conta em primeira mão. Mas assim, ó, e o Frei Pocero morreu muito cedo, precocemente, né, pela idade dele, uma paixão de homem. Que bom que o senhor conheceu ele e conviveu com ele. E aí o senhor então decidiu com 12 anos seguir a vida religiosa. E o que lhe motivou isso aí realmente, que o senhor falou há pouco? Eu quero ser... Não, a ideia é que é pregar o Santo Evangelho, agora o fradezinho assim. É. Mas aí naquela idade, claro que não tem projetos definidos. Então, fomos para Vila Flores, onde tem atualmente a pousada, aquela do... Pousada dos Capuchinhos. Os Capuchinhos, sim, Vila Flores. Éramos poucos, 300, mais ou menos da minha idade. Meu Deus. 300 órfãos. Aí eu fiquei 10 dias sem me registrar, porque eu estava lá no meio, quer dizer, ia comer com os outros e dormia na... Fiquei um ano em Vila Flores, com uma vontade de fugir, mas não tinha como. Como é que eu vou fugir? Naquele tempo, Vila Flores e Farroupilha ficavam milhares de quilômetros de distância, né? Não tinha como. Mas depois de 15 dias eu me enturmei com a turma e comecei a jogar bola e tal. Passou até a saudade e fui. Um ano em Vila Flores, depois 3 em Veranópolis, 2 em IP, mais 3 em Ijuí, mais 4 em Porto Alegre. Porque naquele tempo o padre tinha regulamentares 14 anos de formação. Mas era formação mesmo. Era regime interno, nós não saímos nunca, férias de 15 dias, mas havia aquela mística, tem que preservar do mundo. Só que eles não sei se não sabiam, não esqueciam, que depois de ordenado tu caía exatamente no mundo, né? Verdade. Não tem outra alternativa. Verdade. A saudade chega a ser dolorida, né, Frei? Muito. Da família. Agora, Embora pobres, tudo, mas o conchego do lar é o lar. Né? O que divertia era a turma. Agora, eu adorava quando chegasse à noite, porque ia na cama, puxava a coberta e podia chorar. Não tinha problema. Desabafava. Chorar de dia, o homem não chora, né? Agora, de noite, na coberta, chorava, até que pegava no sono. Que coisa bonita, que coisa. É uma maneira de aliviar o choro, as lágrimas.
lágrimas boas. E o senhor se ordenou sacerdote 8 anos depois, em 64, foi isso? 12 de julho de 64? Exatamente. Que glória! Foi no meio do Vaticano II. Eu digo brincando que eu aprendi a rezar 3 missas. A primeira missa era o latim clássico, né? Do começo ao fim. Depois houve a primeira reforma. Podia rezar em português até o Evangelho. Depois o ofertório começava em latim de novo. E depois veio a terceira, então quando a missa foi totalmente em linguagem vernácula. Eu recordo o meu velho professor, Frei Teodoro, dizia, é discutível se a consagração feita em português vale. Imagina, Cristo não falava latim, ele falava aramaico, hebraico. Hebraico, exatamente. Mas era o tempo, né? Aí nós aguentamos aquele rojão, porque aqueles anos foram muito difíceis. Foram. Havia aquele antagonismo, tinha muito padre, sobretudo, de certa idade, que não aceitava o Concílio Vaticano II. E os jovens, naturalmente, sobre os jovens, eu sempre foguista, né? O jovem vinha para diante. E aí, depois de padre, eu estudei em latim. Tu imagina quanto devo ter aprendido. A gente passava 90% do tempo tentando entender o texto. E debaixo do texto tinha teologia. Mas aí, depois de ordenado, como eu era analfabeto em teologia, depois do Vaticano II, o saudoso Dom Ivo Lorscheiter, em Porto Alegre, fez um curso para padres. Então, na segunda-feira à noite, lá, sei lá, 70, 80, 100 padres, íamos lá, porque ele esteve no Vaticano II como assessor. Então, ele já tinha o... Então, nos dizia, a nova imagem da igreja. Antigamente era exército de Cristo, rebanho de Cristo. Agora é povo de Deus a caminho. Aí faz toda a diferença. Então eu aprendi teologia naquelas segundas-feiras. Mas depois os livros e tal, mas sobretudo naquelas segundas-feiras, o saudoso Dom Ivo Lorscheiter. Sim, eu lembro. Não era bispo ainda, depois ficou bispo. Sim, depois ficou bispo, sim. Eu lembro dele. O Papa era aqui que o senhor falou, que é o primeiro, o João Paulo, João 23 começou na primeira fase, aí ele morreu, e na segunda fase, não, Paulo VI. Eu tenho aqui, São Paulo VI, foi beatificado pela igreja. Eu tenho aqui, exatamente, ia pedir a opinião do senhor sobre os papas todos. Hoje nós estamos com o Papa Francisco, né? E o senhor, na sua trajetória como sacerdote aí, teve a oportunidade de acompanhar mais do que nós, inclusive, que somos cristãos. O Pio XII foi o último Papa monarca, era o rei. Quando ele falava, as radiomensagens de Pio XII ecoavam por todo mundo. Aí quando morre o Papa, se reúne o Vaticano, o Concílio, e olha a expectativa, até que de repente, fumaça branca do Vaticano. Elegeram um Papa. Nós da expectativa que fosse um Papa meio conhecido, aí veio o nome, Cardeal Angelo Roncalli. Ninguém havia ouvido o nome dele. Pois é. Pessoa em geral escolheu o nome de João 23. Piorou. Então, se diz naquele tempo, foi um camponês que chegou ao trono de São Pedro. Foi ele que convocou o concílio, porque a partir do Papa Pio IX presidiu o Concílio Vaticano I. Concílio que não foi acabado, porque estourou a Guerra Franco-Prussiana, 1870, e aí acabou para convocar mais tarde. Nunca foi convocado. E Pio IX, aquele concílio, determinou que, em questões de fé e de dogma, o Papa é infalível. Só nessas questões. Não, o Papa diz que vai chover amanhã. Em questões de fé e dogma, infalível. Então o pessoal dizia, para que convocar um concílio ecumênico? O Papa decide. E João 23
ele, no dia de Pentecostes, disse: eu anuncio que vou convocar um concílio ecumênico. Diz que o pessoal se olhava, os padres, os cardeais se olhavam: o cara está louco? Para que um concílio ecumênico? E ele levou adiante, convocou, presidiu a primeira parte, depois faleceu, e Paulo VI deu um grande papel. Porque o João 23 era um camponês, assim, não entendia muito. Agora, o Paulo VI organizou as decisões do concílio, organizou tudo e encaminhou cartas, foi um papo extraordinário. Nós temos também, falar isso depois do comercial, o João Paulo II, que sofreu um atentado muito violento também. Tem o João Paulo I antes. O primeiro antes, né? Eu conversei com ele. Ele veio, não diga, olha. Ele era cardeal, ele esteve em Santa Maria na festa medianeira. E depois Dom Benedito Zorzi foi para Caxias, e Dom Benedito era aquele amigão, levou ele lá no jornal Correio Rio Grandense. Que espetáculo! E nós conversamos com ele, aí um tempo depois ele fica papa. Que bênção que vocês tiveram. Por 33 dias só, mas ficou. Mas que maravilha! Espetáculo! Eu gostaria de ter essa oportunidade também. É só até Roma também, né? Só que a gente não sabia, né? Era um romano que estava aí. Mas olha... Podia pedir um autógrafo, sabe? Que momento bonito. Vamos ao intervalo, meu caro Roberto Michetti, com a permissão do Frei Aldo aqui. E nós estamos conversando com o Frei Aldo Colombo. Este homem que nós ouvimos através da Rádio Garibaldi diariamente, com suas mensagens de fé, e no seu programa que é fantástico, né, em audiência, pensando bem. Em nome da Cooperativa Vinícola Garibaldi, produtos premiadíssimos do Rio Grande do Sul, no Brasil e no exterior, e da Civicar Veículos, há 30 anos, ali, presente para a gente realizar o sonho de ter o seu primeiro carro, trocar o seu carro, ali na rua Jacó, Eli 455, bem pertinho da agência dos Correios de Garibaldi. Eu volto já com o Roberto Michetti e o nosso querido e abençoado Frei Aldo Colombo. Até já. Há 30 anos, a Civecar Veículos é o seu destino para realizar o sonho de ter um carro novinho. Sob a direção da dedicada família Vettorazzi, a Civecar é mais do que uma concessionária. É um sinônimo de confiança e qualidade. Comprando ou vendendo, estamos aqui para tornar o processo mais fácil para você. Nós oferecemos diversas facilidades para que você possa adquirir seu veículo de forma facilitada. Seu sonho está mais próximo do que você imagina. Civecar Veículos, a nossa história nos fortalece. Rua Jacob Eli, número 455, Garibaldi. Tá esperando aquele momento especial chegar? E se for agora, deixar o sol bater no rosto, usar o look da balada, chamar aquela pessoa para um date, arriscar na tatuagem, improvisar uma viagem. A gente fica o tempo todo esperando o tempo passar, a hora certa chegar. Daqui a pouco o tempo passa e você nem viu. Então por que deixar para depois? Espumantes Garibaldi. Pode ser agora. Beba com moderação. Estamos de volta então com o nosso Espumante Com de hoje, que aqui no ECOA, nesse espaço cultural de arte, está abençoado com a presença do nosso querido Frei Aldo Colombo. Este Frei que nos transmite diariamente mensagens através do programa Pensando Bem da Rádio Garibaldi. Trouxemos ele aqui, ele veio para contar aquilo que vocês já ouviram até agora, que é uma fonte de informação assim de vida, maravilhosa saúde. E ele gosta do espumante também, né, Frei? Fizemos um comercial para a Rádio Garibaldi, porque minha gente lá de São José da Farroupilha, eles eram sócios da Cooperativa de Garibaldi. Ah, que espetáculo, sem dúvida. Sim, olha só, olha só. Estamos aqui moderadamente, o Frei e eu, com
o Roberto Nichetti e o professor Maurício, e advogado, Santana dos Reis, degustando aqui da forma moderada, tranquila. E, afinal de contas, né, Frei Aldo, a gente precisa, às vezes, nesses momentos também de brindar um produto que é característico da nossa região, e esse produto é abençoado porque reporta ao homem do campo, à mulher do campo, né? E o milagre da cooperativa Garibaldi, que ela foi até o fundo do poço, quando parecia que estava tudo perdido. Hoje em dia é de novo uma empresa sólida. Sem dúvida. Minha família toda trabalhou lá, meu pai e minhas irmãs. Meu pai ficou 40 anos como motorista lá. Isso dava a família. Depois do Brasil, abriram a oportunidade para as mulheres terem também a sua carteira de trabalho, e aí a coisa melhorou um pouquinho, e conseguimos comprar uma geladeira naquela época lá. E a cooperativa Garibaldi sempre foi muito abençoada, passou por momentos difíceis, sim, mas com um trabalho sério, depois recuperou-se, né? E hoje, inclusive, com o surgimento das famílias agrícolas, né, padre? Como a agricultura, a viticultura ficou mais, digamos assim, representativa, né? Com as famílias todas trabalhando aí, como o seu pai e a sua mãe trabalhavam na época. Muito difícil também, né? Só que a minha gente tinha um panelazinho, fazia 12, Sim. 13 mil quilos, Claro. achava que era uma enormidade. Claro. Esses tempos, falando aí na São Gabriel, Claro. perguntei para o senhor quanto produz. Mais ou menos 400 mil quilos. Não dá para comparar com a missão que tinha o pai e a mãe do senhor aí, o seu Ângelo e a dona Claudina, claro. Imagina o quanto eles não trabalharam aí para sustentar vocês todos, né, Frei? E na dificuldade, né? Aí que vem a importância da família, né, Frei? Que o senhor prega tanto no seu pensando bem. Eu lembro que lá pelas tantas, na idade escolar, tinha aparecido as sandálias havaianas. Eu disse, eu gostaria de ter uma. Aí veio a resposta, vamos ver no fim de ano se vai dar. É verdade. Então, aquela economia. Tostão Uma sandália. poupado é tostão ganho. Hoje em Gente. dia nós vivemos na abundância, esbanjamos, botamos fora e... Olha, gente, que hoje os natais não são como antigamente, né? Aquela vez a gente se contentava com uma sandália, um par de sandália havaiana, um carrinho lá de madeirinha pequenininho. O presépio ali tinha um crime ecológico aquela vez de meio ambiente, a gente pegava aqueles pinheirinhos, né? E colocava dentro de casa e enfeitava o Natal, né? Eu lembro em Farroupilha, o primeiro Natal que eu assisti, tinha o menino Jesus, tinha uma bolinha certa, eu botava um dinheirinho e ele aprovava. Eu, na minha inocência, achei que era de verdade. Mas são momentos riquíssimos, que aquilo lá enriquecia o espírito, a alma, a família, da sua... A gente esquece o que fez ontem, mas a infância a gente recorda. Eu não esqueço de um momento da minha infância. Falamos aí rapidamente dos papas, né? E o senhor me corrigiu muito bem. Antes teve do João Paulo II, teve o João Paulo I. Mas esse atentado de João Paulo II aí foi muito marcado também na Igreja Católica, né? Porque foi um período muito longo, um dos mais longos da história. Então, e ele também esteve naquela onda, assim, Então, o João Paulo II tinha lanças geniais, e outras vezes ele puxava o freio. Então ele ficou um pouco assim naquela... Agora, sem dúvida, a voz dele era ouvida por todo mundo. Polonês, né? Polonês. Primeiro Papa não italiano. Há 400 anos. Meu Deus, que a igreja tinha só Papa italiano. Sim. E ele quebrou a tradição. Mas deixa eu contar é quase piada. No último concílio, quando estava eleger o novo Papa, perguntaram o que eu achava. Digo, olha, para mim qualquer Papa, menos um argentino. Chega na hora, como é que dá o argentino? Já caiu. Pior que hoje em dia, eu amo o Papa argentino, Fantástico. mas ele não tem jeito de argentino. Não, é verdade. Não tem jeito, argentino. É verdade. No programa Pensando Bem, do dia 23 de maio de 2022, eu fuxiquei a sua vida, o seu programa, viu?
O senhor completava o seu 100º programa na Rádio Garibaldi. O senhor lembra dessa data? Não lembro, não lembro. Eu lembrei, fui pesquisar, tá aí, ó. Dia 23 de maio de 2022. E outra curiosidade minha, quando eu estava com o jornal aqui em Garibaldi, eu ia todas as quintas-feiras de madrugada a Caxias do Sul. Adivinha quem ficava ouvindo na rádio? Do carro, do Fuquinha que eu tinha lá. O senhor. Uhum. O senhor fazia uma oração de manhã cedo. Na São Francisco? Na São Francisco. Ah, sim. Aliás, num ponto eu me acho pioneiro, sem grandes méritos. Naquele tempo, as emissoras de rádio fechavam às 10 horas, 22 horas, e voltavam às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Aí eu comecei a mexer e comecei na Rádio São Francisco, com o programa da meia-noite às 3 da madrugada. Sabia. Fomos pioneiros, assim, com a sintonia mínima, né? Quase ninguém ouvia, mas hoje em dia toda a rádio funciona a noite toda. E os técnicos vieram dizer que não. Equipamento da rádio, ela funciona melhor não desligando. Ah, também tinha essa técnica, sim, essa. Verdade. Hoje em dia as emissoras de rádio da madrugada têm uma audiência muito grande. Ah, sim. Muito grande. E eu trabalhava na Rádio Garibaldi também no turno da noite, naquela época do Grande Dalmas, e fechávamos às 10 horas. Depois passou a fechar às 23 horas. Sim. Houve um avanço de 1 hora. E de vez em quando eu tinha que ir lá, à meia-noite, esperar para. Como é que era? Para a revisão da tela. Não, eu tinha que. Incitando o prefixo durante 1 hora. Aqui é Rádio Difusora Garibaldi Limitada, ZYU 47 na época. É uma norma legal. Para renovar, para eles fiscalizar se nós estamos na frequência certa e tudo. Uma vez, cada 3 meses, uma coisa assim. Ficava falando lá 1 hora, da meia-noite a 1 hora, e às vezes da 1 às 2. O senhor Quelazio ia lá e ficava lá. Aqui, Rádio Difusora, a Rádio Garibaldi, ZY47. Era difusora, Rádio Difusora. Da Rádio Difusora na época, é verdade. 1480 kHz. E não parava, 1 hora seguida. Aí depois, uns dias depois vinha o telegrama, naquela época o telegrama, tudo ok. E a rádio continuava no ar, assim, legalmente. Que momentos bonitos que a rádio proporciona, assim. E pessoas que nos ouviam na região toda. Tem um detalhe que eu conto para o senhor, mas o senhor sabe mais do que eu. A Rádio Garibaldi, ela foi aprovada pelo prefeito municipal. Decreto do prefeito autorizou. Anos depois, então, o Dentel, lá em Brasília, aprovou. Mas foi, não sei o nome do prefeito, mas o prefeito já deu a chancela aí. Se não me falha a memória, não era o senhor Basini, prefeito? Não sei. Bem, agora eu também ali me perdi um pouquinho. O meu tico e teco anda meio cansado, meu freio. Mas esta, então, no dia 23 de maio de 2022, o senhor falou naquele programa, o 100º do senhor, sobre o amor, o casamento. Uma frase sua, na ocasião, casar consigo mesmo. Eu lembro desse artigo. Com certeza o senhor lembra. Sua memória é melhor que a minha. Se ao menos, o senhor colocou ali, se ao menos você soubesse quanto o amo, e o casal se abraçar, e o senhor dizia assim, nem sempre os noivos se dão conta que o casamento se realiza no céu, mas é vivido na terra. Mas esse ponto aí, tem um detalhe que o marido, disse, se ao menos você soubesse quanto odeio, foi trabalhar. E na volta ela disse, se você soubesse quanto amo. Eu apaguei isso aí, mas eu não devia ter apagado. O senhor tem uma memória ótima.
Olha a importância dessa frase do senhor naquele momento do 100º programa. Eu me consolo porque eu esqueço muitas coisas. Um dia uma senhora me disse, o senhor lembra o que quer? Tá bom. Mas não é bem Também assim. não. Porque as desavenças nas famílias hoje, o homem anda muito irritado. E esse programa do senhor me chamou a atenção, porque quando eu fui fazer o levantamento para pautar o programa de hoje, me chamou a atenção muito esse tema aí. As pessoas hoje estão um pouco irritadas demais no trânsito. E houve Na uma atriz família. cujo nome eu esqueci, que Fafá de Belém, sei lá quem era, disse, eu casei comigo mesma. Foi que eu coloquei. Agora não lembro o nome da atriz. Nem sempre os noivos se dão conta que o casamento se realiza no céu, mas vivido na terra. O amor não é um momento, mas uma caminhada. Casamento não se resume numa festa, mas numa vida, disse o Senhor. Como as estações do ano, o Senhor comentava nessa oportunidade, a vida dos dois passa por estágios com direito a flores e ao gelo. Pensar em si é egoísta. Pensar no outro é amor. Com o tempo, o diálogo diminui. O outro, sobre a família. A dignidade do casamento. 2 vidas serão uma só. Fazer das 2 vidas uma vida só. Fazer feliz, dialogar. Falar e ouvir. Amar não significa ser feliz, mas fazer feliz. Esse pode ser o sermão do domingo que vem. O próximo domingo eu tenho meu casamento. Olha, o senhor já tinha tido programado esse tema? Não, sim, eu já programei, mas não esse texto. Não, sim, claro. Que espetáculo. No dia 30 de 9 de 2024, o tema era, pensando bem no seu programa aí, você pode mudar. Lembra do tema? Lembro. Esse lembro, porque esse é... Eu gostei desse exemplo do camelo. É isso, né? Sim. Conta para nós, Frei. Não, o camelo, ele é obediente nos circos porque ele foi domesticado. Ele aprendeu pequeno que não tem como romper aquilo. Aí ele cresce e o pessoal nem mais põe uma estaca. Põe a amarra no chão e ele fica. Aquilo, a aplicação moral é os nossos hábitos, né? Os nossos hábitos nos aprisionam. Não sabemos quebrá-los depois. O senhor citou o elefante também no circo, né? Sim. É o elefante que eu... Esta aí me chamou muito a atenção. Eu nunca tinha percebido isso nos camelos e nem no elefante. Eles ficaram tão acostumados a ser obedientes, né? Ou disciplinados, digamos assim, de tanto que convivia com o seu dono também, né? Com o seu. Sobre filhos. Educar com amor e firmeza. Norma simples. Valorize o seu filho como ele é, não como você quer. Um outro tema profundo que diz respeito à família. Porque eu toco muito em família, Frei, o senhor também seguidamente, né? Eu quero tocar nesse programa nosso aqui, Espumanticon. Porque como a família ficou cada vez mais importante na vida das pessoas e no mundo atual que nós vivemos com tanto pavor, assim. E ela enfrenta terríveis tempestades, né? A família. Exato. Aliás, todas as instituições, a chamada modernidade é contra tudo que é antigo. Então botou na lata de lixo a religião, a família, todos os valores tradicionais. Não, agora vale a ciência, o progresso, a cibernética. Mas não é por aí, né? Dentro desse papo da cibernética e tudo mais hoje, o que o senhor acha dessa evolução tecnológica aí que invade as nossas
dá um retrato assim, dá um retrato para a gente aí, da sua visão sobre isso, porque a gente a todo momento está ali, né? Também nas nossas participações na Codelândia, de Luca, Denise, na rádio, nos debates, falando das pessoas se acalmarem um pouco, porque o homem criou esses meios avançados de hoje da tecnologia, através de celulares e tudo mais, para o bem, né? E algumas pessoas usam isso para o mal. Que a história humana é uma história de contínuo progresso. Os antigos como é que se comunicavam? Com sinais de fumaça. Depois foram inventando todos os modernos hoje em dia e quando chegou a modernidade, isso é o fim da história. Tudo que podia ser feito já se fez, agora a história é um ar tranquilo, mas não é, né? A gente vê que mesmo nessa calmaria da história, a cada pouco mudamos de época. Lembra, claro que lembra, 9 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas. De repente o mundo se deu conta que um terrorista põe em xeque todo o potencial norte-americano, né? Então são fatos que marcam um novo tempo. Antigamente a mudança de época acontecia a cada século. As coisas iam devagar. Hoje em dia a mudança de século, de tempo, acontece cada 6 meses, né? Um outro detalhezinho aí que eu preciso cutucar isso aqui com o senhor também. E dentro dos seus programas, desses 100 programas e mais que o senhor tem aí, acho que hoje passou de 200 já, eu acho, talvez, programas, Sim, pensando bem. sim. Sobre aquele caso lá, aquela terapia, aquela do circo do palhaço que se veste, né, o palhaço, esse senhor aí que interpretava, pelo que eu entendi, o palhaço no circo, tinha lá seus problemas, né? Ele entrou em depressão. Ele foi no psicólogo e o psicólogo, exatamente. Então aconselhou, olha, tu tem que ser isso. Faz o seguinte, vá para o circo, vê as alegrias do palhaço. Mas acontece que o palhaço sou eu, disse ele. Ele lá dentro divertia as pessoas, divertia os seus problemas, Sim. todos de sustentação, de vida. Tinha que superar isso para... Era a renda dele fazer as outras pessoas se divertirem. Acho interessante que eu atendo muita gente em confissão também. E esse tempo apareceram 2 pessoas diferentes que falaram, não, quem mandou me confessar foi o psicólogo. Digo, opa, porque o psicólogo ele tem que chegar àquele fato. Só a verdade te faz livre, né? Então a pessoa tem que aceitar a própria verdade e a partir daí construir alguma coisa. Então esse psicólogo deve ter sentimentos cristãos. Antes da próxima sessão, procura um padre para te confessar. Ali está essa parte aí, né? Esse senhor aí, né? Esse palhaço, esse senhor, com certeza pai de família, né? Ele deixa de representar e tira o nariz, o senhor contava numa oportunidade, limpa o rosto e ele volta a ser apenas aquele homem. Deixar de representar e toma consciência que não pode se enganar a si mesmo. O sorriso, às vezes, acaba sendo substituído pela angústia, né? Angústia. Todos nós temos que tomar consciência. O senhor citou. Muitas vezes representamos para os outros, mas chega o momento da verdade. E só a verdade vos fará livres. Volta o Evangelho, né? O senhor contou assim, por mais dolorosa que chega, não é possível voltar atrás, mas é possível recomeçar e preparar um novo final. Que profunda essa frase final aqui. Realmente não é minha, que tantos Bom, disseram, mas mas o bom senhor, repeti-la, né? é uma inspiração Nós do senhor. não podemos mudar o passado. O passado está cristalizado, passou batido. Agora podemos preparar, não o começo, mas o fim.
Eu vou para o último intervalo e vamos para o final, depois para o encerramento, com uma participação que eu vou colocar o senhor aqui para nos deixar com fecho de ouro esse espaço tão bonito que o senhor nos enriqueceu aqui. Em nome da Cooperativa Vinícola Garibaldi e Sivecar Veículos, estamos conversando aqui, e mais uma vez agradecendo a bondade do senhor vir aqui. Cortamos, acho, um pouco do seu descanso merecido, né? Mas o senhor veio nos fazer mais uma vez bem. Frei Aldo Colombo, meu caro e querido amigo Roberto Nichetti, tem alguma mensagem? Depois da volta, a gente volta em seguida então, com algumas mensagens que vieram aí pelos nossos seguidores. Até já. Há 30 anos, a Sivecar Veículos é o seu destino para realizar o sonho de ter um carro novinho. Sob a direção da dedicada família Vettorazzi, a Sivecar é mais do que uma concessionária. É um sinônimo de confiança e qualidade. Comprando ou vendendo, estamos aqui para tornar o processo mais fácil para você. Nós oferecemos diversas facilidades para que você possa adquirir seu veículo de forma facilitada. Seu sonho está mais próximo do que você imagina. Sivecar Veículos, a nossa história nos fortalece. Rua Jacob Eli, número 455, Garibaldi. Tá esperando aquele momento especial chegar? E se for agora? Deixar o sol bater no rosto, usar o look da balada, chamar aquela pessoa para um date, arriscar na tatuagem, improvisar uma viagem. A gente fica o tempo todo esperando o tempo passar, a hora certa chegar. Daqui a pouco o tempo passa e você nem viu. Então por que deixar para depois? Espumantes Garibaldi. Pode ser agora. Beba com moderação. Estamos então na última parte do programa, os últimos minutos do programa, aqui com o Frei Aldo Colombo, que teve uma participação junto aos Freis Capuchinhos aqui em Garibaldi, na Rádio Garibaldi, com seus programas de mensagens de fé, pensando bem. E nós o convidamos aqui hoje porque o principal motivo, além de conhecer um pouco mais da vida tão difícil que teve o Frei Aldo Colombo, e hoje me impressionou muito isso aí também, e vejam quantas pessoas que seguiram o caminho da religiosidade como ele, uma opção de vida, logicamente, oriunda de uma família pobre, que sofreu bastante, como tantas outras que sofreram, né? Para chegar ali, abraçar a vida, a missão de propagar a palavra de Deus na terra. O senhor trabalhou em quais dioceses, Frei Aldo? Talvez seja interessante situar que os padres diocesanos, Bento Gonçalves, tem uns padres que são da diocese permanentes. Sim. Nós, os religiosos, não pertencemos a nenhuma diocese como tal. O Espírito de São Francisco é o mundo. Agora, quando nós estamos numa localidade, aqui em Garibaldi, por exemplo, aí eu, logicamente, tenho que obedecer o bispo de Caxias. Ah, tá. Eu aprendi essa, eu falei em diocese aqui, né? Sim, mas eu fui ordenado na Arquidiocese de Porto Alegre, era o Dom Cardeal Dom Vicente Scherer. Sério? Depois fui para Caxias. Depois daí eu passei por sérios lugares, estive no Rio do Dom Eugênio Salles e, enfim, um pouco por tudo. Mas o clero religioso, enquanto está atuando numa paróquia, numa diocese, ele depende desse bispo. Quando muda, então obedece a outro bispo. Nós somos soldados assim disponíveis. Sem dúvida. Quando o senhor foi, digamos, nomeado para assumir aqui em Garibaldi, qual foi a sua reação? Eu, contando tudo, eu fiquei 43 anos em Caxias, porque ficava, depois saía um pouco, eu fiquei 4 anos no Rio, mas enfim, Caxias era a minha pátria. Mas eu estava cansado, queria toda aquela situação. Aí eu pedi para o provincial, hoje é o bispo de
de Bagé. Digo, olha, eu quero 6, quero não. Estou solicitando um período sabático, 6 meses. Sabático é um período onde o sacerdote, o religioso, fica liberado de compromissos apostólicos. Ele usa o tempo em um pouco de lazer, retiro e descanso. Então eu queria 6 meses, digamos, de descanso. Sabático. Sabático. Aí disse, mas sabe, nós estamos pensando em outra coisa. Garibaldi. Para mim foi nunca tinha imaginado algum dia acabar em Garibaldi. Digo, mas preciso ir? Ah, tu vai pensar. Diz. Ele me deu 15 dias para pensar. Aí de noite eu não dormi, claro. Aí na manhã seguinte eu telefonei para ele. Cleonir, era o policial do Frei Cleonir. Topo, vou para Garibaldi. E naquela noite eu já sentei comigo uma ideia. Eu vou gostar de Garibaldi. Está definido. Aí eu vim para cá. E hoje eu digo que a minha estadia em Garibaldi é um outono abençoado da vida, né? A última etapa da vida num lugar como Garibaldi. Uma qualidade de vida aqui é incrível. Tanto que o turista, quando chega em Garibaldi, se espanta. Mas isso é Europa? A beleza da nossa cidade. Só que agora eu esqueci a pergunta que o senhor fez. Não, como é que o senhor decidiu quando foi, no caso, indicado para vir a Garibaldi? Eu tenho que ser franco com o senhor e sincero. Eu não posso mentir para o senhor e jamais vou fazer isso com o senhor, imagina só. Essa pergunta eu estou sorrindo de alegria também, porque ela me foi inspirada, sabe por quem? A nossa querida e amada Denise. Ela se pergunta para o Frei Benito, vou assistir vocês, quando ele foi assim para vir para Garibaldi, quero ouvir dele essa. E o senhor colocou isso de uma maneira tão franca, tão aberta, tão pura, tão verdadeira, que aquela pequena resistência no começo se transformou na alegria e nós ganhamos com o senhor um presente de estar aqui. Porque era uma tormenta. Depois de 43 anos em Caxias, de repente, Garibaldi. Uma mudança repentina. Mas Garibaldi já tinha, além de tudo, ser o berço da província Capuchinha Gaúcha, eu tinha um grande amigo aqui, o saudoso Frei Nestor Ferronato. Ah, querido, amado. Ele me recebeu de braços abertos. Querido, amado. E tanto que essa função na área Garibaldi, nunca ninguém me nomeou. Quando o Frei Nestor teve, um dia 4 de outubro, era dia de eleições, ele ficou mal e foi levar para Caxias, eu assumi o programa dele. Ninguém me mandou, ninguém me nomeou, acabei assumindo. O programa esse que o senhor apresenta, mas na minha época foi criado, na época do Frei Nicolau Lucião. Eu tenho uma participação nisso porque o programa tinha uma frase. Ele era apresentado 10 para o meio-dia naquela época, né? Refletir todos os dias é rezar. Era a frase que identificava aquele espaço de 5 minutos do Frei Nicolau Lucião na época. E assim, depois foi tendo essas mudanças, lógico, até hoje chegarmos nesse maravilhoso espaço que o senhor é responsável. Mas ainda meio-dia a paróquia continua tendo um programa. Sim. Mas é um programa só de informações. Informações. Missa aqui e tal. E esse programa, eu não sei quando começou, mas durante muitos anos o Frei Nestor, o Frei Nestor ele acordava às 3 da madrugada, ia lá na rádio, fazia um chimarrão e ficava preparando o programa dele. E tem um detalhe, ele começava o programa às 6, mas logo em seguida dava a bênção. Sim. Eu perguntei, mas por quê? Ele disse, não, porque tem muita gente que não pode ficar todo o programa. Então eu dou a bênção, eles vão trabalhar e eu continuo para os que ficam. Sim, naquela época, às 6 horas, até às 7 ele apresentava o programa, dava a bênção às 7 horas e começava o noticiário das 7 horas da manhã. A última curiosidade que nós queremos saber do senhor, como que surge a inspiração para os temas desse programa, pensando bem para o senhor? É uma pergunta que eu não sei responder. Bom, nessa altura, realmente já escrevi, começou em Caxias, um título
Quem me sugeriu foi o saudoso Wilson João, capuchinho que faleceu muito cedo, era um gênio. Ele me sugeriu Olhar Diferente, lá no Correio Rio-Grandense. Depois ele veio esse olhar para a Rádio São Francisco e depois continuei aqui. Então, muitos artigos desses eu já escrevi no Correio Rio-Grandense. O tema, claro que hoje em dia escrevendo o conteúdo é outro, mas alguns temas família, juventude, essas coisas sempre se repetem, né? Frei Aldo Colombo, Pensando Bem. Esse eu não consigo me lembrar daquele diretor da rádio. Eu também fico lhe devendo essa, mas não tem problema não. Amanhã eu peço para a Denise, ela me Sim, conta quem é. Tudo bem. Que quando faleceu o Frei Nestor, a rádio ficou acéfala, né? Eu não estava ali na ocasião. Aí então esse diretor, tenho a melhor lembrança dele, ele assumiu, e eu entrei como step, quer dizer, fazendo o que dava. Bom, já que estamos ao vivo a gente tem que ser ao natural. De repente a Denise, que ela disse que ia acompanhar o programa, ela pode ter passado já para nós, se ela se lembra, logicamente, mas também não vou obrigá-la a estar acompanhando o meu programa, né? Mas de repente ela deve ter mandado algo, porque às vezes as pessoas estão ouvindo e nos dão informações que eu não estou com ele ligado, então eu acabo não. Só para não deixar em branco, mas de qualquer maneira, também nós vamos, no próximo programa, dizer que aquele lá era o não, mas a Denise não me escreveu ele era nada. Técnico da rádio, mas também assumiu temporariamente Meu a Deus direção. Meu Deus do céu, me veio o rosto dele agora. Ele era técnico, inclusive, né? Sim, sim. Cabelo, inclusive, olha que me deu aqui, ó. Olha que me aconteceu, mas tudo bem, ao vivo. Cabelo crespo, meio que branco também, né? Eu lembro dele que é natural de Jaguari. Ele gostava de um cigarrinho de vez em quando, não é mesmo? Esse detalhe eu não me lembro. Mas Parece que sim, mas enfim. Mas não me veio o nome dele. Tem uma história, quando tem tempo ainda, Tem, querido. quando o Frei Nestor saiu do ar, então ele foi para Caxias, ele estava no UTI, ele mandou dizer que ele precisava falar comigo. Eu fui lá, então ele disse, olha, no cofre tem um dinheirinho, todo o dinheiro que entrava dos anúncios de morto, tá, não ia para o caixa, ficava lá. Vai lá no cofre, tem uma quantia que era bastante grande. Eu achei que ele estava delirando, mas cheguei aí, fomos abrir o cofre, e a quantia. Então eu falei com o moço aquele, o que eu vou fazer? Então a primeira coisa, fomos comprar um microfone de alta potência. Aí comprou o microfone. Aí em São Paulo, na vinda para cá, o microfone desapareceu. Não se sabe por que então, mas a firma foi muito legal. Se não, a culpa é nossa, nós vamos dar um outro microfone. Qual é o meio que vocês querem para que chegue? Então, eu disse, você conhece o Rápido Garibaldi? Conhece? Dá para o motorista dele. No dia seguinte o microfone estava aqui. Que espetáculo, que momentos bons. Frei Aldo, eu quero mais uma vez lhe saudar com os promantes da Cooperativa Garibaldi e nesse tintim último aqui, Frei, lhe agradecer muito de coração, nós todos aqui, o professor e advogado Maurício Santana dos Reis, para ele nos saudando. Posso fazer um pedido? Pois não. Que 3, 4 de outubro é a data de São Francisco. Ele morreu há 798 anos. Meu Deus do céu. Continua totalmente preso. Eu queria dar para o senhor, a sua família, o nosso operador, e assumir também uma bênção franciscana. São Francisco foi o santo da fraternidade, da criação, mas sobretudo foi o santo de Jesus de Nazaré. Que o Pai São Francisco, então, no mundo de hoje, que tanto precisa de carinho, de ternura e de firmeza, nos abençoe, nos indique o caminho
da verdade, da sinceridade, da alegria, da fé. Que Ele abençoe a nós, abençoe a nossa Garibaldi toda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Era esse o final que eu queria ouvir do senhor. Roberto Niquete, professor Maurício, Frei Aldo Colombo, a todos vocês que mandaram mensagens de boa noite para nós. Muito obrigado, foi um dos programas mais belos que nós apresentamos, com essa presença maravilhosa, ternura e bondade. Mas eu quase ia me esquecer, porque nós tomamos a liberdade, Frei Aldo. Deixa eu dizer uma frase de Santo Agostinho. Dizia: eu prefiro as críticas aos elogios. Os elogios nos fazem vaidosos e a crítica nos ajuda a crescer. Então, obrigado pelo elogio, mas eu gosto também da crítica. Não, se precisar um dia ele puxa a orelha também, não se preocupe não. Mas não vai acontecer. Aqui nós, através do nosso querido amigo Vanderlei Marasca, que é um caricaturista de Garibaldi, competentíssimo, eu pedi para ele, precisa dar algum presente para o Frei Nestor em nome do... Não é o cantor aquele? Não, aquele é o Valmor. Bom. Esse é Vanderlei Marasca. Ele é caricaturista há muito tempo. Eu pedi a gentileza para ele, se eu preciso entregar alguma coisa, que eu estava conversando aqui, né, é uma caricatura do senhor, espero que o senhor goste e guardar de lembrança, porque ela tem humor, porque o senhor tem humor, o senhor tem conteúdo, o senhor tem um programa de reflexão que nos faz pensar, que nos abençoe. E aqui está, meu caro Niquete, dá para aproximar aqui, a caricatura do Vanderlei Marasca. Atrás deixei aqui o abraço dele e nós todos aqui, ao Frei Aldo Colombo, da minha família e de nós todos aqui, Frei Aldo. E espero que o senhor se veja aqui da forma do bom humor, que também precisamos ter um bom humor para sermos seguidores. E um abraço ao Vanderlei, né? Obrigado, Vanderlei. O Vanderlei está lá nos ouvindo, ele disse que ia acompanhar. O Vanderlei Marasca, o senhor vai conhecê-lo, ele é a sua família. A bênção sempre do senhor, muito obrigado mais uma vez, sucesso sempre, que o senhor tenha muita saúde sempre e continue firme nessa sua missão tão maravilhosa. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite a todos. Até quinta-feira que vem. Obrigado a todos. Boa noite. Há 30 anos, a Civecar Veículos é o seu destino para realizar o sonho de ter um carro novinho. Sob a direção da dedicada família Vettorazzi, a Civecar é mais do que uma concessionária. É um sinônimo de confiança e qualidade. Comprando ou vendendo, estamos aqui para tornar o processo mais fácil para você. Nós oferecemos diversas facilidades para que você possa adquirir seu veículo de forma facilitada. Seu sonho está mais próximo do que você imagina. Civecar Veículos, a nossa história nos fortalece. Rua Jacob Eli, número 455, Garibaldi. Tá esperando aquele momento especial chegar? E se for agora? Deixar o sol bater no rosto, usar o look da balada, chamar aquela pessoa para um date, arriscar na tatuagem, improvisar uma viagem. A gente fica o tempo todo esperando o tempo passar, a hora certa chegar. Daqui a pouco o tempo passa e você nem viu. Então por que deixar para depois? Espumantes Garibaldi. Pode ser agora. Beba com moderação.